Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando e expondo o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já falei a respeito do capítulo 1 e agora eu vou continuar já no capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vai falar a respeito da visita dos magos. Este capítulo ele tem 23 versículos apenas, é um capítulo pequeno e ele fala sobre a visita dos magos do Oriente, fala sobre a matança dos inocentes, a volta do Egito e encerra aí, portanto, os 23 versículos desse capítulo. Recapitulando, o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele foi escrito por volta do ano 70 da nossa era, ou seja, depois das cartas de Paulo. Impressionante que a maioria dos evangelhos, eles foram escritos após as cartas de Paulo. O Evangelho segundo escreveu Marcos, este provavelmente tenha sido escrito por volta do ano 64. O período em que Paulo escreveu a primeira e a segunda carta a Timóteo, também a Tito e outras cartas de Paulo quando ele estava na prisão em Roma. O Evangelho segundo escreveu o médico, Lucas, provavelmente no ano 70. E o Evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano 95, quando João estava preso na ilha de Patmos. Ele escreveu o Evangelho, que leva seu nome, as cartas, a primeira, segunda e a terceira carta, e o livro do Apocalipse, ou o livro das revelações. O capítulo 2 do Evangelho, ele começa desta forma: tendo Jesus nascido em Belém. Belém é um nome que tem uma origem hebraica, que é Beit-Lehem. Beit-Lehem é Beit, casa, Lehem, pão. Então, Jesus nasceu na casa do pão. Talvez uma ligação aí. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E um dos componentes que na antiga aliança era colocado ali no lugar santo, também eram 12 pães que eram colocados ali no interior do tabernáculo. Então veja bem que Jesus, ele veio cumprindo tudo aquilo que fora dito no Antigo Testamento. Ele é o pão lá do tabernáculo, ele nasceu na casa do pão, que é Beit-Lehem. E esta cidade ficava na parte sul ali de Jerusalém, bem próximo a Jerusalém. Belém, por isso que chama Belém da Judéia, porque ele estava no território de Judá. Por isso que veio chamar Judéia, porque a tribo de Judá, ela ficou herdando aquela região ali próxima a Jerusalém. Em dias do rei Herodes, esse Herodes aqui é o grande, e ele governou do ano 37 até o ano 4 antes da nossa era, quando ele morreu. Aí os seus filhos sucederam. Dele nasceram Arquelau e Herodes Antipas, os dois filhos de Herodes. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então veja bem aqui que as primeiras visitas que chegaram até Jesus não foram propriamente ditos judeus. Veja bem que Jesus nasceu em território israelense, na Judéia,
E ele veio para os judeus e os próprios judeus não reconheceram o momento exato em que Jesus veio, a sua primeira vinda. Quem descobriu tudo isso foram quem? Foram os magos. Magos aqui, a palavra grega diz que eram homens, não que eram feiticeiros, que mexiam com magia, mas a palavra grega aponta para pessoas que estudavam os movimentos dos astros nos céus. Por isso que eles vieram seguindo a estrela. Por quê? Porque eles eram estudantes do movimento dos astros, ou seja, eles eram astrólogos, que estudavam os céus, a astrologia, e eles vieram do Oriente, provavelmente ali da região da Mesopotâmia. Eles vieram até Jerusalém. Outra coisa que me chama a atenção, se eles vieram até Jerusalém, é porque eles conheciam a história do Messias prometido para o povo judeu. Provavelmente eles eram estudiosos da Torá. Sendo gentios, moradores da região do Oriente Médio, provavelmente da Mesopotâmia, eles eram estudiosos da Torá. Por isso que eles viram a estrela, entenderam as profecias e vieram a Jerusalém. Prossegue o texto, versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Lá no livro de Números, no capítulo 24, 17, uma estrela procederá de Jacó. Talvez seja isto aqui que estaria apontando para Cristo. Uma estrela procederá de Jacó, ou de Israel, apontando para o Messias. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A palavra adorar aqui é uma palavra grega, é proskinel. Proskinel é você abaixar, prostrar o rosto em terra ou beijar a mão, em sentido de reverência, de adoração. Então, eles reconheceram Jesus como o rei. Tendo ouvido isso, alarmou o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Por quê? Eles não sabiam exatamente onde ele deveria nascer. Mas eles vieram para a cidade do grande rei, que é Jerusalém. E eles vieram para Jerusalém. E naquele momento, quando eles procuraram o rei Herodes, relatando isso, que nós vimos a estrela e nós viemos adorar o rei dos judeus, porque o rei dos judeus nasceu. Porque nós vimos a sua estrela, indicando que o rei nasceu. E naquele momento, quando eles perguntaram, Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Isso alarmou toda a cidade. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Cristo aqui é Machia, ou o prometido. Então, onde vai nascer o Messias, o prometido, o Machia? Onde vai nascer? Versículo 5. Em Belém da Judéia, Betlehem, Belém da Judéia. Responderam eles. Eles quem? Os escribas e principais sacerdotes. Principalmente os escribas, que eram os gramateus, aqueles que estudavam a Torá. Por isso que eles disseram, em Belém. Responderam eles, porque está escrito por intermédio do profeta. Quem profetizou? Profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele profetiza no capítulo 5, no versículo 2. Diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Veja bem aqui, Miqueias dizendo, olha Belém, você é pequena, mas você não é de modo algum menor, ou seja, inferior do que as principais de Judá. Por quê? Porque de você vai sair quem? O Messias, o prometido, o Salvador, aquele que irá apacentar o meu povo. Quem? Israel.
Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então Herodes procurou saber, quando é que essa estrela apareceu para vocês lá no Oriente Médio? Porque ele queria saber exatamente quando é que o Messias, o rei dos judeus, tinha nascido. Porque Herodes tinha o quê? Segundas intenções. Versículo 8 diz assim: E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino. Então ele, olha, vai lá, se inteirem do assunto e depois vocês voltem e digam alguma coisa a respeito desse menino, desse rei dos judeus que nasceu. Ele vem aqui, ó. Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Precedia o seguinte: a estrela ia adiante desses magos do Oriente. No versículo 10 assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Júbilo aqui é alegria. Alegraram com grande e com intensa alegria. Duas vezes, intensidade. É alegrar de maneira grande, de modo que excede os limites. Versículo 11, entrando na casa, veja bem que Jesus, ele não estava mais na manjedoura. Não estava. Eu já vi muitos desenhos em que os reis magos, ou os magos do Oriente, eu prefiro ficar magos, não sei se eles eram reis. Outra coisa, eu não sei se eram 3, a Bíblia não diz que eram 3. Diz que foram ofertados 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas quantos magos eram, a Bíblia se cala. E onde a Bíblia se cala, eu também calo. Então não posso afirmar que eram 3 magos. Poderiam ser muitos, mas que os presentes ofertados foram 3. Outra coisa, ele não estava na manjedoura mais, ele estava na casa. Está escrito aqui. Entrando na casa, na casa, não na manjedoura. Jesus já não estava mais na manjedoura. Até porque, desde o dia em que Jesus nasceu, o período entre o nascimento de Jesus e a partida dos magos do Oriente até chegar em Jerusalém, eu não sei o trajeto que eles percorreram e o tempo que eles gastaram do Oriente até Israel, eu não sei o período. Então Jesus já não estava mais na manjedoura. Ele estava onde? Na casa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram. Novamente que a palavra prosquinel, prostrar até o chão, colocar o rosto em terra, em sentido de adoração, respeito, reconhecimento de senhorio. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Impressionante. Incenso e mirra eram produtos aromáticos para perfumar talvez o quarto ou o lugar que Jesus estava deitado. O incenso perfumado, para quando queimasse esse incenso, essa fumaça perfumasse o local. O ouro, provavelmente, eu não sei, mas minha dedução, José logo teria que partir e ir para o Egito. E o que custearia a estadia de José ali no Egito? Provavelmente foi o ouro que ele ganhou, que ele recebeu de oferta. Este ouro que estes magos trouxeram do Oriente para Jesus
custeou toda a estadia de José ali no Egito. Porque Deus cuida dos filhos seus. Provavelmente o ouro era para isso. A Bíblia não diz, mas eu deduzo que seja para isso. Cada um leia o texto e tire as suas próprias conclusões e interpretações. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, os magos, eles foram advertidos, eles foram avisados, olha, não voltem e falem nada para Herodes. Peguem outro caminho e voltem para a sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Veja bem que dispondo, ele imediatamente ele se mexeu, eu tenho que partir logo. E ele tomou o menino, porque Jesus não era o seu filho, ele era filho de Deus, através de Maria. Maria foi a portadora, porque ela recebeu a virtude do Espírito Santo e concebeu e gerou Jesus, ou o Deus encarnado. Então, José, ele era um pai adotivo de Jesus. Por isso que a Bíblia é clara, tomou de noite o menino e sua mãe, porque Maria, na verdade, era mãe de Jesus quando ele esteve aqui na terra, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Quem é que profetizou sobre isso? Profeta Oséias. Lá no capítulo 11, versículo 1, diz assim: Do Egito chamei o meu filho. Deus falando a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Vendo-se iludido pelos magos, então Herodes naquele momento, olha, fui enganado pelos magos. O que eu vou fazer? Este homem era um louco, um insano. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Por isso que ele perguntou para os magos: olha, quando é que vocês viram a estrela dele lá no Oriente? E os magos, olha, nós vimos em período tal e tal. Ele deduziu: opa, essa criança provavelmente está com 2 anos de idade. Então, de 2 anos de idade para baixo, eu mando matar todos eles. E aqui no versículo 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Porque Raquel, por ocasião do nascimento de Benjamim, ela morreu, e justamente naquela região ali da Judéia. Por isso que ele fala que Raquel estava chorando por seus filhos. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: o Herodes, ele morreu no ano 4 antes da nossa era, ou seja, antes da era cristã. Ele morreu. Assim que ele morreu, o anjo do Senhor apareceu a José e falou assim: olha, José, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau, filho de Herodes, então o pai morreu e Arquelau assumiu o trono do pai, ali na região da Judéia. Temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho,
retirou-se para a região da Galileia. E esse Herodes Arquelau, ele foi rei da Judéia, Samaria e também da Idumeia. Versículo 23, encerrando aí. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Outra coisa que me chama a atenção, já ouvi algumas pessoas dizerem que ele era nazireu. Assim como Sansão foi, que ele não poderia passar um objeto cortante em seu corpo para tirar os pelos, não poderia cortar os cabelos, rapar a barba, assim como foi Sansão e Samuel. Mas o termo, porque eles dizem que ele será chamado Nazareno, que é da origem da palavra nazireu. Mas se vocês verem o capítulo 11 de Isaías, ele usa lá a palavra renovo. Renovo é Néser. Provavelmente Néser originou a palavra nazireu. Então não tem como a gente afirmar que Jesus ele era um nazireu. Então provavelmente ele se chamava Nazareno porque ele foi morar na cidade de Nazaré, ali na região da Galileia, próximo, um pouquinho acima, um pouquinho acima do mar da Galileia, indo em direção ao mar Mediterrâneo. Então ele foi morar nessa pequena cidade chamada Nazaré. Ele nasceu em Belém e foi morar na cidade, foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E veja bem que José e Maria, eles já moravam em Nazaré anteriormente. Então eles voltaram para a sua cidade de origem. Posteriormente, Jesus, após o seu ministério, ele foi morar na cidade à beira-mar, Mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum também morava o apóstolo Pedro, Simão Pedro, também morava em Cafarnaum. Tanto a cidade de Cafarnaum como a cidade Betsaida eram duas cidades que ficavam às margens do Mar da Galileia e eram o que? Vila de pescadores. Então, estou indicando aí que o Nazareno aqui não tem nada a ver que ele era um nazireu. Ou tem a ver com o renovo, que é Néser, ou o mais aceitável é que ele será chamado Nazareno porque ele foi morar na cidade de Nazaré. Está, portanto, aí o capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. No próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 3, que vai falar sobre o ministério de João Batista. Fiquem com Deus e até lá!